Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, aqui no Evangelho hoje está aí essa questão de discussão. Quem é o Elias que deve vir? Isso já deu pano para manga até para o Espiritismo. Já foi usado no Espiritismo como se fosse reencarnação de Elias, João Batista. Claro que isso não é a verdade. Até porque a reencarnação vai contra a fé católica por vários aspectos. Um deles é que você nega totalmente todos os méritos de Jesus na cruz. Porque se você vai se reencarnar para pagar, para se purificar, você ignora tudo que Jesus fez na cruz. Os sacramentos, o poder redentor dos sacramentos. Tudo. Né? Além de que Deus é muito claro que nos ama como filhos únicos. Já que Deus é onipotente, onisciente, perfeito, se Ele age na nossa vida, é porque nós somos únicos, né? Porque o que faz um ser perfeito agir na sua vida? Por que Ele age na sua vida? A não ser que seja por amor. E se é por amor, você tem que ser único. Por isso que Jesus fala, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando diz que Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão. Chama cada um pelo nome. Se hoje você é uma coisa, amanhã é outra pessoa, isso fere completamente o amor único de Deus. Então são várias incompatibilidades na reencarnação. Totalmente incompatível com a fé católica. Mas o que seria de Elias? O espírito profético. O Espírito Santo dá. O profetismo a João Batista. É nesse sentido que seria a nova vinda de Elias. E aí sim, João Batista é o profeta por excelência, né? Assim como Elias foi do antigo, João Batista aponta o Messias. É o profetismo maior. Quem dera um profeta apontar o Messias assim, na cara dura, e ainda ser primo dele, né? Imagina você ser primo do Messias. Seria extraordinário. Então é o espírito profético que vem sobre João Batista, que é semelhante ao espírito profético de Elias. São a graça, os dons que o Espírito Santo dá aos seus profetas. E uma coisa interessante no Eclesiástico, quando fala de Elias, a sua palavra queimava como a tocha, mas tem uma frase aqui muito interessante, que diz o seguinte: por palavra fechou o céu, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Existem pessoas que acalmam a ira de Deus. Quem? Os padres? Eu acho que hoje está sendo as maiores causas de ira de Deus, né? Bispos, Papa. Quem? Quem? Os humildes santos. Talvez quem a gente nem saiba, acalmam a ira de Deus, né? Ontem eu vi um vídeo de meninas jovens gritando do aborto. Nossa Senhora Aparecida aprova o aborto. Coitados, né? Essas universidades que viraram focos de militantes baixos, imorais. Ao invés de
ensinar a ter virtudes, criam militantes mesmo do mal, não é? Isso leva à ira de Deus. E quem acalma? Os santos humildes que estão espalhados pelo mundo, muitas vezes deixados de lado, pessoas que às vezes a gente nem dá nada por elas, que está com seu terço o tempo inteiro, pequeno, humilde, que se coloca à disposição de todos no serviço, na caridade, né? Enquanto alguns aplacam a ira de Deus, gritando para assassinar a criança no ventre, cegamente, né? De uma forma estúpida, uma forma inimaginável, né? Nauseante. Por isso que é importante que os pais tenham cuidado quando mandam os filhos para a universidade, porque universidades hoje estão sendo muito mais formadores de militantes sem capacidade de raciocínio do que de grandes homens virtuosos, né, que dá a vida, que entenda Cristo. Perdemos muito, infelizmente, ao longo dos anos, o ensino no país, né? Mas, graças a Deus, existem santos, humildes, que ainda segura a ira de Deus. Claro que é inevitável que o castigo venha de uma forma ou de outra, mas é graças a eles que talvez amenize, porque senão não sobraria ninguém, se Deus só olhasse para essas pessoas totalmente ideologizadas, que brincam com a vida, que brincam com a moral, que brincam com Deus, né? Que blasfemam contra a sua mãe, usando até a sua própria mãe. Nossa Senhora, que é a mãe de todos nós, a mãe da vida. Inclusive hoje é dia de Nossa Senhora do Loreto. Então precisamos sim de santos profetas. Precisamos de santos profetas. Muitos santos profetas. Ontem, na live, o Tiago perguntou: o que fazer hoje para as famílias protegerem de todo esse mal que estamos vivendo? Eu disse: ser santo, né? Rezar, ter vida sacramental, ensinar os filhos que Deus é a essência de tudo e que se deve até morrer por Ele. Esse mundo já está meio que contaminado por essas agendas globais terríveis que vão contra a moral, contra a fé, que passa pela política, querendo nos amordaçar a cada dia. Mas se um filho seu entende que Deus é tudo e aprende que Ele pode dar a vida, já é a salvação do seu filho, né? Ensinar que sem Deus não somos nada e que nós estamos aqui para ter a vida eterna, custe o que custar. Lutemos até com sangue, né? Claro que isso também não é simples. Falar que nós vamos lutar com sangue, não é que nós damos conta de dar esse testemunho para Deus. Isso é um dom. Dar a vida por Deus é um dom do Espírito. Ninguém consegue fazer isso sem que esteja em estado de graça. Eu lembro que Santo Antônio sonhava em ser mártir. Sonhava, coitado. Ele queria ir para a África. Tanto é que ele saiu de Lisboa para ir para a África combater os muçulmanos, sonhando que fosse morto. Acabou que o navio se desviou e ele foi parar em Pádua, na Itália. Deus com seus propósitos. E um dia Santo Antônio viu um alfaiate e se ajoelhou diante do alfaiate. E o alfaiate ficou muito sem. Mas que você está? Para que você está ajoelhando? Você que é santo, Santo Antônio. E ele disse: não, é que foste escolhido para ser mártir do meu Senhor. E realmente, pouco tempo depois, aquele alfaiate
deu a vida por Jesus Cristo na África. Foi como missionário, né? Foi morto. Então, ensinar o filho, salvar o filho, não quer dizer que você vai criar um bebezinho para fazer um curso de medicina e ter seu salarinho. Porque hoje, o que eu tenho visto são pais frustrados, porque achavam que uma faculdade ia salvar o filho e se tornam pior do que estava. Com drogas, com orgias, pecados, fornicações, raiva, afastamento de Deus. Se você quer salvar seu filho, primeiro dê Deus para ele, antes de tudo, para que ele lute contra todos esses tsunamis que eles vão receber contra a fé e a moral nos estudos. Porque quando você dá Deus para o seu filho, aí sim, ele está salvo. Porque ele vai dar a vida por quem ele sabe que Deus não é uma ferramentazinha. Eu falei ontem também, né? Não é uma ferramentazinha externa que dá uma ajudinha. Deus é a essência da nossa vida. Ele é tudo. Um ser humano sem Deus é um galho seco, que no mínimo merece o fogo no final da vida.